Olimpíada Rio 2016. Hoje tem mais torneio olímpico de futebol na Arena da Amazônia. Esta noite com as seleções femininas. Primeiro, Estados Unidos e Colômbia. E na sequência, Brasil e África do Sul. E as meninas da seleção brasileira foram treinar ontem no estádio do CT do Coroado, Carlos Amit. Mas os torcedores tentaram acompanhar, mas não tiveram sucesso. Os portões ficaram fechados. Mesmo assim, a torcida fez festa. Na frente do estádio Carlos Amit, fãs em busca de um ídolo. Uma seleção inteira. As meninas do futebol brasileiro. É nossa esperança, né? Ver nossas estrelas, Marta e companhia. Aos 55 anos, Edneia largou tudo no trabalho para tentar ver as jogadoras. Tá muito difícil e a gente corre atrás, a gente não consegue. E a gente quer ver, né? Estamos aqui para prestigiar. Mas mesmo com cartazes, o público ficou do lado de fora. Esse grupo ainda conseguiu ver alguma coisa desse portão e fizeram a festa. Pra ver as meninas que estão arrasando, né, nos jogos, então qualquer coisa a gente dá um jeito. Conseguiu uma brechinha aqui. Ainda agora ela passou correndo, as meninas da Cristiane veio, acho que era ela, e a outra menina também veio, deu um tchauzinho pra gente, então a gente já fica feliz. A seleção brasileira feminino de futebol chega em Manaus, já classificada para a próxima fase do torneio olímpico. A partida contra as sul-africanas na noite de hoje é para tentar garantir a primeira colocação no grupo, que ainda tem China e Suécia. Um desfalque é certo. Cristiane se machucou no último jogo e deve ser substituída por Debinha. Formiga, no alto dos seus 38 anos e com 6 Olimpíadas nas costas, pode até ser poupada. A atividade desta segunda-feira foi leve e o clima entre as jogadoras não poderia ser outro. Total descontração. Na entrevista coletiva desta segunda-feira, o técnico Vadão comentou o carinho que as atletas do Brasil estão recebendo nesta Olimpíada e como isso motiva as atletas. Está sendo surpreendente para nós jogar com tanto público aqui no Brasil, né? A gente que pega tanto público fora e agora nós estamos nos habituando a jogar com o nosso torcedor, inclusive a favor. E a gente superou bem o emocional do primeiro jogo, fizemos um bom jogo, vencemos, a torcida foi do começo ao fim nos apoiando, isso foi muito importante. O segundo jogo, que era considerado um jogo muito forte, muito competitivo, a equipe mais uma vez respondeu bem, a torcida maravilhosamente bem. E depois da bela atuação das meninas nos Jogos Olímpicos até aqui, não resta dúvida, a rainha Marta é o mais novo xodó da torcida brasileira. Surpreendeu encontrar tanta gente aqui? Já esperava, né, pelo fato delas serem recebidas num aeroporto assim, né, pela torcida de Manaus também. Eu esperava isso. Agora, quem é melhor, Marta ou Neymar? Ah, sem dúvidas a Marta, né? Marta! E a expectativa é de arena lotada, tanto que os ingressos esgotaram ainda na semana passada. O bom desempenho das meninas da seleção de futebol feminino animou os torcedores que andam bem decepcionados com a equipe de futebol masculino, que até agora não venceu nenhuma partida. E as comparações entre Marta e Neymar seguem inevitáveis. O clima de positividade tomou conta dos torcedores na capital do Amazonas. Por onde se vai é só elogios à seleção feminina. As meninas estão se empenhando melhor, né? Acho que estão dando sangue, corpo, alma para que isso aconteça. Futebol feminino está arrasando. Marta, melhor do que Neymar. Até integrantes da comissão técnica da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, que foram passear hoje de manhã pela orla da Ponta Negra, às margens do Rio Negro, têm sua preferência. Quando pergunto quem está melhor em campo, Marta ou Neymar, a resposta é rápida. We would of course go with Marta. Em um coro só, quando o assunto é futebol, os torcedores não têm perdoado o magro placar da seleção masculina. Ainda não estão com nada, 0-0 os 2 jogos. O feminino tá dando show aí. As meninas têm feito o dever de casa e muito bem feito. Só para relembrar, venceram no primeiro jogo a China por 3-0, no último enfrentaram a Suécia e ganharam por 5-1.
e se depender da torcida de Manaus, a energia positiva está garantida. Vão entrar na Arena da Amazônia para enfrentar hoje à noite a África do Sul. Até o turista venezuelano que está na torcida pelo Brasil arrisca o placar para daqui a pouco. Qual vai ser o resultado? Brasil. Quanto? 2-0. Tomara, né? Agora a gente muda de assunto e daqui a pouco a gente volta a falar de Olimpíada. Desde a década de 80, um impasse fundiário envolvendo a demarcação da reserva indígena Waimiri-Atuari preocupa moradores de Presidente Figueiredo. Como os limites não ficaram tão definidos, uma região nas proximidades da reserva foi habitada por pequenos agricultores. Há um ano, o Ministério Público Federal diz que as terras são dos índios e pediu na Justiça que aproximadamente 400 mil hectares sejam devolvidos aos indígenas. No entanto, isso mexe com cerca de 14 mil famílias. Polêmica que foi discutida nesta segunda-feira em uma audiência pública. Essa aqui é a cidade de Presidente Figueiredo, distante a 107 quilômetros de Manaus. Agora imagine que metade do município pode ser desapropriado dependendo de uma decisão judicial. Pois é, isto prejudicaria e muito a dona Ana, que é agricultora e mora no quilômetro 180 da BR-174. Eu vivo da agricultura, criei minha família na agricultura, vivo do que planto. A necessidade de dona Ana pelas terras é tão real quanto o risco de perdê-las. É que na Justiça existe há anos um impasse. De um lado, o Ministério Público Federal afirma que agricultores do município ocupam uma área indígena desde a década de 80. Do outro lado, agricultores dizem que estão em um local que nunca foi dos índios. A terra indígena Waimiri-Atuari, ela foi promulgada, a homologação administrativa de suas terras, em 13 de abril de 1979, ou seja, até 94 deveria ter feito revisão. Se assim não fosse, passou de curso de prazo, não tem como ampliar mais a terra indígena Waimiri-Atuari. A disputa fundiária fez o MPF, em 2013, pedir a conclusão do processo que tramita na Justiça, mas que antes fosse realizado um estudo sobre a revisão dos limites da terra. Estudo este nunca, até hoje, concluídos pela FUNAI. Nesta segunda-feira, em uma audiência pública na cidade, deputados da Assembleia Legislativa do Estado ouviram agricultores e cobraram a Fundação Nacional do Índio. E a gente está aqui também para fazer essa cobrança, fazer com que a decisão definitiva a respeito desse assunto chegue logo e a população tenha uma resposta condizente com as suas necessidades. Na audiência, Ministério Público Federal e FUNAI não compareceram. O governo do estado tem terras dentro da área em questão e tenta, desde 2013, entregar títulos definitivos das terras. Porém, foi impedido por uma decisão judicial. Só para se ter noção da área em questão, essa aqui é a BR-174. A partir do quilômetro 208, sentido Roraima, inicia aqui nesta rodovia a reserva indígena Waimiri-Atuari. Para o Ministério Público Federal, essa demarcação deveria começar bem antes, no quilômetro 120 da rodovia. Mas neste intervalo de espaço, vivem hoje cerca de 14 mil famílias. E boa parte delas sobrevive da agricultura, como o seu José Messias. Daqui que a gente tira o sustento da família. Paga alguma diária, compra alguma coisa pra gente de casa, tudo é daqui. Pai, daqui eu não tinha vontade de sair não, para lugar nenhum não. Daqui pro cemitério. Enquanto não sai, e independente do resultado do estudo, hoje os agricultores tiveram uma boa notícia dos próprios indígenas. Mas eu entendo, meu pai, que vocês são merecedores, sim, tá? Porque são trabalhadores, são pessoas humildes. A reserva indígena Waimiri-Atuari tem aproximadamente 2.585.000 hectares e a área que o Ministério Público Federal pede que seja devolvida ou incorporada à reserva tem o equivalente a 400 mil campos de futebol e envolve não apenas a metade do município de Presidente Figueiredo, como também parte do município de Novo Airão, às margens do Rio Negro. Uma operação conjunta das delegacias especializadas em homicídios e sequestros e de roubos, furtos e defraudações resultou na prisão do principal suspeito pela morte da advogada Marinês Ribeiro de Lima, de 49 anos. O detento do regime semiaberto seria namorado e cliente da vítima. E na delegacia confessou também outros 38 homicídios cometidos em outros estados. Durante a apresentação esta manhã, ele ainda recebeu voz de prisão, acusado de estuprar uma idosa.
Foragido do Compage desde julho deste ano, Leonardo Oliveira, de 35 anos, confessou à polícia que já matou no interior de São Paulo pelo menos 38 pessoas. Mas o motivo da prisão dele aqui no Amazonas é a morte da advogada Mara Inês Ribeiro Lima, de 49 anos, que foi assassinada com um golpe de faca no último dia 31. O suspeito disse a um dos delegados que conduz as investigações que matou por ciúmes, já que tinha um relacionamento amoroso com a vítima. Não parece crível essa versão do Leonardo, tendo em conta que ele é um criminoso altamente perigoso, um cidadão que tem dezenas de crimes de homicídio, segundo ele próprio relatou, latrocínio, estupro. Em depoimento, Leonardo diz que ficou sabendo que a advogada também mantinha um relacionamento amoroso com Wellington Miranda, um então foragido da justiça que agora está preso na DHS. E a gente tem também, como certa, a participação de mais uma pessoa, precisa cotejar os elementos de informação que a gente tem que incriminam o Wellington com as informações projetadas e informadas pelo Leonardo. A participação dele não está descartada em hipótese nenhuma. No dia do crime, Leonardo passou quase que o dia todo com Mara Inês em um hotel no centro de Manaus. Nós não descartamos a possibilidade do latrocínio, tendo em vista que o suspeito levou tanto o veículo da vítima, R$300 e alguns pertences. Leonardo já foi preso outras vezes aqui na cidade, inclusive também pela morte de um advogado em 2003. Na justiça, ele responde a um processo por estupro e foi preso no centro histórico da capital. Ontem, por volta de 15 horas, na praça 15 de novembro, nós conseguimos prendê-lo. Depois de matar a advogada, o assassino que confessou o crime ainda ficou usando o carro da vítima. O corpo de Mara Inês foi jogado no ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade, e só foi encontrado 3 dias depois. O presidente da OAB esteve na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações hoje pela manhã. Marco Aurélio Soy lamentou o assassinato da colega e afirmou que a OAB vai acompanhar de perto o caso na Justiça. Vamos acompanhar, inclusive, a fase processual deste inquérito, vai se tornar um processo. Esse processo deve ir a tribunal do júri, a OAB vai se habilitar nesse processo no tribunal do júri como assistente de acusação. É do nosso interesse defender e salvaguardar a vida dos advogados, aqueles que defendem a vida do cidadão. Leonardo é considerado um criminoso de alta periculosidade. Só para se ter ideia, enquanto ele era apresentado à imprensa, recebeu mais uma voz de prisão por um segundo estupro contra uma idosa de 67 anos. Ele morava numa kitnet, do qual essa idosa era a proprietária, e ele ganhou a confiança dessa idosa por 2 meses, a chamava de mãe, e quando ele viu que ela estava sozinha, ele deu uma gravata nela e levou ela para o quarto, amordaçou e esganou ela no pescoço, amarrou ela na cama e estuprou. O suspeito ainda roubou a idosa. Por isso, agora vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e pelos crimes de estupro e roubo. Detentos realizaram um motim na noite desta segunda-feira na delegacia de polícia do município de Iranduba. Ao todo, 36 presos iniciaram a confusão, tentando serrar as grades das celas e ateando fogo em colchões, ameaçando outros detentos de morte. A reivindicação deles era pela melhoria na alimentação. Apesar do tumulto, nenhum detento foi agredido e ficou ferido. Os presos envolvidos no motim foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na capital. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Manaus e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Fonte Boa, o tempo fica encoberto, com possibilidade de chuva fraca, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Manicoré, a previsão é de muitas nuvens e as temperaturas variam entre 28 e 38 graus. Em Barcelos, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 27 e 34 graus. Eleições 2016, Manaus cedia até amanhã um seminário de direito eleitoral promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas. O encontro é a oportunidade para pré-candidatos e partidos esclarecerem dúvidas sobre as mudanças da mini-reforma eleitoral.
O Seminário de Direito Eleitoral tem como público-alvo diretórios partidários, advogados, parlamentares, assessores, pré-candidatos e pessoas envolvidas diretamente nas campanhas. O objetivo é esclarecer principalmente as dúvidas sobre as novas regras eleitorais em vigor. Esse evento ele tem uma importância muito grande na medida em que nós estamos aí diante de uma mini-reforma que, na verdade, é uma grande reforma. E essa é uma oportunidade que os operadores do direito, os partidos, as coligações e os candidatos têm para dirimirem as suas dúvidas. A orientação que nós temos também é que o tribunal não tem só o dever de punir. Primeiro vamos orientar, vamos esclarecer para que essas pessoas depois não possam sofrer algum tipo de sanção. No primeiro dia do evento, foram abordados os temas registro de candidaturas e propaganda eleitoral. Nesta quarta-feira, o tema das palestras será a prestação de contas. Um dos palestrantes, o coordenador da Escola Judiciária Eleitoral do Amazonas e coordenador geral da Comissão de Apoio aos Juízes da Propaganda Eleitoral, destacou algumas mudanças, como a redução do tempo de campanha após a aprovação da mini-reforma eleitoral. Em relação, basicamente, à propaganda eleitoral, ela mudou substancialmente a legislação. Primeiramente, em relação ao tempo de campanha, que foi reduzido em 50%. Nós tínhamos antigamente 90 dias de propaganda e para este ano de 2016 nós vamos ter apenas 45 dias de campanha. Outra mudança também foi o aspecto da propaganda de rua, que agora não pode mais as pinturas de muro, colocação de placas, de faixas, de cavaletes. Isso tudo está proibido pela nova legislação. E também a propaganda através do rádio e da televisão, que nós só teremos agora a propaganda em bloco para os candidatos a prefeito. Os vereadores só terão a propaganda veiculada através das inserções, que são aqueles comerciais, de 30 e 60 segundos. Sobre o registro de candidaturas, o período para a análise dos pedidos foi reduzido para menos de 30 dias. O prazo para solicitar os registros termina no próximo dia 15. Os alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro e bailarinos do Corpo de Dança Experimental do Amazonas receberam uma visita ilustre nesta segunda-feira. Eles tiveram a oportunidade de aprender um pouco das técnicas do bailarino amazonense Marcelo Mourão, reconhecido internacionalmente e que está em Manaus para um espetáculo inédito no Teatro Amazonas. Uma aula mais que especial sob a supervisão de um bailarino consagrado internacionalmente. O amazonense Marcelo Mourão foi o primeiro bailarino a integrar a American Ballet Theatre de Nova York, onde já atua há 20 anos. Uma trajetória de sucesso construída fora do Brasil e que hoje inspira os artistas mais novos. Aqui em Manaus é difícil, né? Esse caminho dos homens no balé. Então ele, como amazonense que se destacou internacionalmente, para mim é uma inspiração, porque esse também é o meu sonho. Marcelo é um bailarino que vem daqui, então poder acompanhar o trabalho dele de longe e agora de perto é maravilhoso. Ele nos inspira muito, porque é uma pessoa que saiu daqui e agora tem uma carreira brilhante lá fora. E é uma pessoa que tem um conhecimento, um repertório de linguagens corporais muito vasto, então é ótimo estar vivenciando essa experiência hoje. Depois de 5 anos, Marcelo Mourão volta a se apresentar no palco do Teatro Amazonas nos dias 12, 13 e 14 de agosto. A programação, que faz parte das comemorações pelos 120 anos do teatro, também terá a participação de 8 bailarinos que atuam com Marcelo em Nova York. Depois que eu virei coreógrafo eu estou coreografando mais aqui no Brasil, mas não tenho dançado bastante. Então, para mim é muito importante fazer esse tipo de apresentação no país, na terra onde eu nasci, para mostrar realmente o que são 20 anos de carreira como bailarino lá fora e trazer um pouquinho da minha dança para as pessoas que me viram crescer realmente. É muito emocionante pisar num palco onde você é recebido de braços abertos, né?
Nas apresentações, que terão cerca de 2 horas e meia, o público poderá conferir balés consagrados, como Apolo e Lago dos Cisnes. A gente preparou várias coisas. Eu tenho um balé que é inédito, nunca foi feito aqui, que é Tristesse, com outros 3 bailarinos, que conta a história de uma amizade, de amigos de escola que de repente não se entendem tão bem no final, com música de Chopin, que foi realmente uma coreografia que eu fiz com muito amor e que vai ser apresentado agora pela primeira vez. E também tem o Lago dos Cisnes do Matthew Bourne, que eu vou trazer aqui pela primeira vez na América do Sul. E a trilha sonora clássica das apresentações será feita pela Orquestra Amazonas Filarmônica. Voltamos a falar das últimas partidas do Torneio Olímpico de Futebol na Arena da Amazônia. As seleções femininas já iniciaram seus deslocamentos para o estádio e os torcedores também já começam a movimentar as proximidades da arena, que hoje voltaram a ficar interditadas. Orestes Litaif. As 4 seleções olímpicas estão hospedadas neste hotel aqui na Ponta Negra, que fica a cerca de 8 quilômetros da Arena da Amazônia, palco da rodada dupla de hoje à noite. Estados Unidos enfrenta a Colômbia e o Brasil enfrenta a África do Sul. As seleções dos Estados Unidos e da Colômbia, que fazem o primeiro jogo da noite, acabaram de deixar o hotel. As jogadoras entraram no ônibus por uma área exclusiva, onde ninguém tem acesso. O ônibus também deixou o local por um portão alternativo. As meninas do Brasil só devem deixar o hotel às 5h30 da tarde, porque às 9 horas da noite elas entram em campo para fazer o duelo contra as sul-africanas, que por sinal também devem deixar o hotel no mesmo horário, às 5h30 da tarde. Aqui é uma movimentação tranquila de torcedores, bem diferente lá da Arena da Amazônia. A movimentação de torcedores em frente à Arena da Amazônia já é grande. 44 mil ingressos que foram colocados à venda já foram todos vendidos. Todo mundo querendo ver a atuação da seleção brasileira, que já venceu 2 jogos nesse torneio olímpico e já está matematicamente classificada. A Arena da Amazônia lotada, promessa de grandes jogos de futebol hoje à noite aqui na capital amazonense. Lembrando que Estados Unidos enfrenta a Colômbia às 6 horas da tarde e o Brasil enfrenta a África do Sul, encerrando a rodada dessa primeira fase do torneio olímpico de futebol aqui na capital amazonense. Orestes Litaif para o Band Cidade. E os melhores momentos dessa última partida você confere no Band Cidade de amanhã, que hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.